O espelho do quarto modesto refletia uma mulher que parecia sempre pedir desculpas por existir. Luna Menezes ajustava pela terceira vez o vestido azul marinho, o mesmo que havia usado na formatura da faculdade 2 anos antes. As mãos tremiam levemente enquanto passava o batom discreto nos lábios, tentando encontrar coragem para o dia que sabia seria uma provação. "Luna, filha, você tá linda", disse Helena Menezes da porta, segurando o ferro de passar ainda morno. Aos 58 anos, Helena carregava no rosto as marcas de uma vida inteira de trabalho árduo e sacrifícios silenciosos. Havia passado a madrugada inteira cuidando dos últimos detalhes do vestido da filha, certificando-se de que cada dobra estivesse perfeita. "Mãe, você acha que esse vestido tá adequado?" Luna perguntou, girando diante do espelho com insegurança. "Será que não deveria ter comprado algo novo?" Helena se aproximou, colocando as mãos calejadas nos ombros da filha. "Escuta bem o que vou te dizer, minha filha. Você vale mais do que 1000 vestidos caros. Sua beleza vem de dentro, de sua bondade, de sua inteligência. Hoje vai ser difícil, eu sei. Aquela menina..." Hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Ela não te conhece de verdade, mas você vai aguentar firme, não é mesmo?" Luna assentiu, engolindo o nó na garganta. Ela sabia exatamente a que a mãe se referia. Bianca Castro nunca havia perdido uma oportunidade de fazê-la se sentir pequena, inadequada, como se fosse um erro na equação perfeita da família que ela estava prestes a formar com Daniel. O som da buzina no portão interrompeu seus pensamentos. Daniel havia chegado. "Pronto, minha princesa!" A voz do irmão soou do lado de fora, tentando parecer alegre, mas Luna conhecia bem aquele tom forçado. Daniel também estava nervoso. Quando abriu a porta, Luna encontrou seu irmão impecavelmente vestido em um terno cinza, uma versão mais elegante do homem trabalhador que ela conhecia desde sempre. Daniel Menezes, aos 32 anos, era um homem de poucas palavras, mas de coração imenso. Havia crescido cuidando de Luna e da mãe após a morte precoce do pai, trabalhando dobrado para que nunca faltasse nada em casa. "Você tá radiante, mana", disse ele, beijando a testa da irmã com um carinho genuíno. "Vamos mostrar para essa cidade inteira como é uma família de verdade." Helena apareceu na porta, elegante em seu vestido preto simples, o colar de pérolas falsas que ganhara de presente de casamento há mais de 30 anos brilhando modestamente no pescoço. "Estamos prontas, filho." Durante o trajeto até o hotel, o carro modesto de Daniel contrastava com os veículos luxuosos que começavam a aparecer nas ruas próximas ao local da cerimônia. Luna observava pela janela, vendo como a paisagem urbana se transformava gradualmente, os prédios simples dando lugar a construções imponentes e jardins bem cuidados. "Daniel", Luna murmurou, quebrando o silêncio que se instalara no veículo. "Você tem certeza que eu vou conseguir ficar naquela festa sem fazer papel de boba?" O irmão a olhou pelo retrovisor, seus olhos transmitindo uma mistura de proteção e preocupação. "Luna, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Professora de literatura, formada com louvo, admirada por todos os seus alunos. Não deixe ninguém te fazer se sentir menos do que isso, tá me ouvindo?" Mas mesmo enquanto falava essas palavras encorajadoras, Daniel sentiu um aperto no peito. Ele conhecia Bianca melhor do que gostaria de admitir. Sabia dos comentários sarcásticos, das observações cortantes disfarçadas de brincadeiras. Por amor, ou talvez por covardia, sempre optara pelo silêncio esperando que o tempo suavizasse as arestas entre sua esposa e sua família. Helena, sentada no banco da frente, observava os prédios luxuosos pela janela e sentia um misto de orgulho e apreensão. Orgulho por ver seu filho ter conseguido um casamento com uma mulher de posses, mas apreensão por saber que aquele mundo não era o deles. Ela havia criado seus filhos com valores simples, honestidade, trabalho e amor à família. Não sabia se isso seria suficiente naquele ambiente de aparências e protocolo. Quando finalmente chegaram ao Hotel Copacabana Palace, um dos mais luxuosos de São Paulo, Luna sentiu o estômago se revirar.
A entrada estava repleta de carros importados, motoristas uniformizados e convidados que pareciam ter saído de uma revista de moda. Chegamos, anunciou Daniel, tentando soar confiante enquanto entregava as chaves para o manobrista. Luna respirou fundo, ajeitou o vestido uma última vez e segurou a mão da mãe. Vamos fazer bonito, sussurrou, mais para si mesma do que para as outras. O saguão do hotel era uma exibição de opulência que fazia a Luna se sentir como uma intrusinha em um museu. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo luz dourada sobre o mármore polido do chão. Convidados elegantemente vestidos circulavam em grupos, suas vozes ecoando em um murmúrio sofisticado que parecia ter sua própria linguagem exclusiva. Luna caminhava entre sua mãe e Daniel, tentando manter a postura ereta enquanto sentia os olhares curiosos dos outros convidados. Podia ouvir fragmentos de conversas ao passar. Quem são aqueles? Família do noivo? Devem ser os parentes simples que a Bianca mencionou. Que vestido! Interessante! Cada sussurro era como uma pequena agulhada, mas Luna manteve o sorriso discreto no rosto, lembrando-se das palavras da mãe sobre aguentar firme. O salão principal era ainda mais impressionante. Decorações florais que custavam mais do que o salário mensal de Luna ornamentavam cada mesa. As cadeiras estavam cobertas com capas de seda branca, e o altar improvisado estava enfeitado com orquídeas raras que pareciam ter sido importadas especialmente para a ocasião. Meu Deus! Helena murmurou baixinho, impressionada com a grandiosidade. Nunca vi nada parecido. Foi nesse momento que Luna a viu. Bianca Castro fazia sua entrada triunfal, deslizando pelo salão como se fosse uma rainha em seu reino. O vestido de noiva era uma obra de arte. Seda francesa, bordados à mão e uma cauda que se estendia por metros. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque elaborado, adornado com diamantes que capturavam e refletiam cada raio de luz. Os convidados se viraram instantaneamente em direção à noiva, como os girassóis seguindo o sol. Flashes de câmeras profissionais disparavam de todos os ângulos e murmúrios de admiração ecoavam pelo salão. Que mulher deslumbrante! Perfeita, simplesmente perfeita! O Daniel é um homem de sorte! Bianca caminhava com a confiança de quem sempre foi o centro das atenções, cumprimentando os convidados com sorrisos calculados e gestos graciosos. Quando seus olhos encontraram Luna e a família, o sorriso se intensificou, mas Luna percebeu algo diferente nele, uma frieza que não chegava aos olhos. Helena! Daniel! Que bom que chegaram! Ela beijou o rosto de Helena com um carinho que parecia encenado. Depois se virou para Luna. Luna, querida, disse, observando o vestido azul marinho com um olhar que durou um segundo a mais do que o necessário. Você está adequada. A palavra adequada foi pronunciada com um tom que transformava o que poderia ser um elogio em algo muito diferente. Luna sentiu o rosto esquentar, mas conseguiu manter a compostura. Obrigada, Bianca. Você está realmente deslumbrante. Parabéns pelo grande dia. Ah, obrigada, querida. Ela riu, um som cristalino, mas sem calor. É o resultado de meses de preparação. Spa, personal trainer, nutricionista, estilista. É um trabalho em tempo inteiro se tornar a noiva perfeita. Você sabe como é. Na verdade, Luna não sabia. Sua experiência com casamentos se limitava à cerimônia simples que havia presenciado em sua comunidade, onde o amor falava mais alto que a ostentação. Nesse momento, Ricardo Almeida se aproximou do grupo. O noivo era um homem imponente, de cerca de 35 anos, com aquela presença natural dos bem-sucedidos. Empresário do setor imobiliário, havia construído sua fortuna com trabalho árduo, começando como corretor e evoluindo até possuir uma das maiores imobiliárias de São Paulo. Família Menezes, ele disse apertando calorosamente a mão de Daniel, que alegria tê-los aqui conosco. Ele cumprimentou Helena com respeito genuíno, depois se virou para Luna. Luna, é um prazer conhecê-la pessoalmente.
Daniel fala muito de você, de seu trabalho como professora. Deve ser muito gratificante formar mentes jovens. É sim, Luna respondeu, surpresa pela atenção. É um trabalho que amo de verdade. O meu Ricardo sempre foi encantado por intelectuais. Bianca interveio rapidamente, com um sorriso que não disfarçava completamente uma pontada de irritação. Ele adora conversar sobre livros e essas coisas sérias. Ricardo lançou um olhar rápido para a noiva, mas logo voltou sua atenção para Luna. E sobre o que vocês estão trabalhando em suas aulas atualmente? Luna estava prestes a responder, quando Bianca tomou o braço do noivo possessivamente. Amor, precisamos cumprimentar os convidados da mesa principal. Vocês sabem como é, temos que dar atenção especial para os nossos amigos mais importantes. A mensagem implícita era clara. A família de Daniel não estava incluída nesse grupo seleto. Ricardo pareceu hesitar por um momento, mas acabou se deixando levar. Com licença, disse educadamente para a família. Nos falamos mais tarde. Luna observou o casal se afastando, Bianca sussurrando algo no ouvido de Ricardo enquanto o guiava em direção a um grupo de pessoas elegantemente vestidas que claramente representava a elite social de São Paulo. Helena tocou levemente o braço da filha. Vem, vamos encontrar nossa mesa. Enquanto procuravam seus lugares, Luna não pôde deixar de notar como as pessoas ao seu redor pareciam divididas em dois mundos distintos. Os convidados da noiva, exibindo joias caras e conversando sobre viagens para a Europa, e os poucos amigos da família de Daniel, claramente tentando se adaptar àquele ambiente luxuoso. A mesa deles estava estrategicamente localizada no fundo do salão, longe da mesa principal onde a família Castro e os convidados VIP estavam acomodados. Era uma disposição que falava por si só sobre a hierarquia social daquela celebração. O jantar foi servido com a precisão de um balé. Garçons uniformizados se moviam entre as mesas com pratos que pareciam obras de arte, cada porção cuidadosamente disposta com uma estética que Luna sabia custar uma fortuna. Ela observava tudo com fascínio discreto, tentando não parecer impressionada demais com aquele mundo ao qual claramente não pertencia. Na mesa principal, Bianca reinava suprema, contando histórias para seus convidados seletos enquanto gesticulava dramaticamente com a mão que exibia um anel de noivado que provavelmente custava mais do que o salário anual de Luna. Suas gargalhadas cristalinas ecoavam pelo salão, sempre um pouco mais altas quando ela queria garantir que todos a ouvissem. «Luna, você não está comendo», observou Helena, preocupada ao notar que a filha apenas brincava com a comida no prato. «Não tô com muita fome, mãe», sussurrou Luna, tentando ignorar o nó que se formava cada vez mais apertado em seu estômago. Daniel, sentado ao lado delas, parecia dividido entre o orgulho de estar presente naquela celebração luxuosa e o desconforto de ver sua família claramente deslocada. Ele conhecia Luna bem demais para não perceber sua tensão crescente, mas não sabia como aliviar a situação sem criar um constrangimento maior. Foi então que Bianca se levantou da mesa principal, taça de champanhe na mão, e começou a caminhar pelo salão. O vestido de noiva sussurrava contra o chão de mármore enquanto ela se movia com a confiança de uma anfitriã perfeita, parando em cada mesa para cumprimentar os convidados pessoalmente. Luna o observou se aproximando, sentindo uma mistura de apreensão e curiosidade. Talvez Bianca estivesse genuinamente tentando ser uma boa anfitriã. Talvez aquela fosse a oportunidade de começarem uma relação mais harmoniosa como cunhadas. «Como estão, queridos?» Bianca chegou à mesa deles com um sorriso radiante, mas Luna notou que seus olhos percorriam rapidamente os detalhes, os vestidos simples, os acessórios modestos e o desconforto mal disfarçado. «Estamos ótimos, Bianca», respondeu Helena, sempre educada. «A festa está linda, parabéns!» «Ah, obrigada!» Bianca riu, depois focou sua atenção em Luna. «E você, Luna, tá se divertindo?» «Sim, tá sendo uma celebração maravilhosa», respondeu Luna cuidadosamente, tentando manter o tom neutro. Bianca se inclinou ligeiramente, como se fosse compartilhar um segredo,
mas sua voz foi autossuficiente para que as mesas próximas pudessem ouvir. Sabe, Luna, estava comentando com minhas amigas, você é realmente uma inspiração para todas nós. Luna piscou, confusa. Como assim? Bem, aos 28 anos, ainda solteira, morando com a mãe, trabalhando como professora, é admirável como você mantém o otimismo. Muitas mulheres da sua idade já teriam desistido, mas você continua aí, firme e forte, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luna sentiu como se o ar tivesse sido sugado do salão. As palavras de Bianca, disfarçadas de elogio, eram na verdade punhaladas precisas em tudo que Luna considerava mais sensível sobre a sua vida. Nas mesas próximas, os sussurros começaram. Coitada, ainda mora com a mãe. Professora, deve ganhar muito pouco. 28 anos e solteira, que pena. Helena apertou discretamente a mão da filha por baixo da mesa, transmitindo todo o apoio que podia. Daniel baixou os olhos, claramente constrangido, mas sem coragem de confrontar a esposa na frente de todos os convidados. Luna respirou fundo, sentindo o rosto queimar de vergonha, mas conseguiu manter a voz firme. Obrigada pelas palavras, Bianca. É verdade, escolhi uma profissão que valoriza mais a realização pessoal do que o retorno financeiro. E sobre estar solteira? Bem, prefiro esperar pelo amor verdadeiro do que me conformar com qualquer coisa. A resposta foi sutil, mas carregada de dignidade. Bianca percebeu a indireta. Havia uma força naquela mulher aparentemente frágil que ela não esperava encontrar. Que pensamento lindamente romântico! Bianca riu, mas o som saiu mais estridente do que ela pretendia. Bom, tenho que continuar cumprimentando os outros convidados. Divirtam-se! Ela se afastou rapidamente, mas não antes de Luna perceber um flash de irritação cruzar seu rosto. Pela primeira vez naquela noite, Luna sentiu que havia conseguido se defender, mesmo que discretamente. Mas a sensação de vitória durou pouco. Os murmúrios continuavam, e Luna podia sentir os olhares piedosos e julgadores dos outros convidados. Ela havia sobrevivido à primeira batalha, mas intuía que a guerra estava apenas começando. Ricardo, da mesa principal, havia observado toda a cena. Seus olhos encontraram os de Luna por um momento, e ela viu ali algo que não conseguiu decifrar completamente. Era respeito? Admiração? Ou talvez, pela primeira vez, ele tivesse realmente vendo quem era a sua futura cunhada, além das descrições desmerecedoras que Bianca sempre fazia? O jantar continuou, mas para Luna, cada garfada tinha gosto de humilhação mal disfarçada. Ela sabia que aquilo era apenas o início de uma longa noite e que Bianca, agora ferida em seu orgulho, provavelmente estava planejando algo ainda mais devastador. Mas Luna Menezes, filha de Helena, irmã de Daniel, professora apaixonada por literatura e defensora dos valores que aprendeu em casa, não sabia desistir. Se Bianca queria uma guerra de dignidade contra a arrogância, ela a teria. A orquestra havia parado de tocar e um silêncio expectante pairou sobre o salão quando o mestre de cerimônias se dirigiu ao microfone. Era chegada a hora dos discursos. Aquele momento tradicional em que familiares e amigos próximos compartilhavam palavras de carinho e votos de felicidade para os noivos. Luna observou da sua mesa no fundo do salão enquanto o pai de Bianca, um empresário imponente do ramo de importações, fazia um discurso elegante sobre a união de duas famílias distintas, enfatizando sutilmente a palavra distintas, de uma forma que não deixava dúvida sobre qual família ele considerava superior. Em seguida, foi a vez da melhor amiga de Bianca, uma socialite que Luna reconheceu das páginas sociais das revistas. Ela falou sobre a trajetória de sucesso de Bianca, suas conquistas no mundo da moda e como ela sempre soube que merecia o melhor que a vida poderia oferecer. Daniel havia sido convidado a falar em nome da família do noivo, e Luna sentiu um aperto no peito quando viu o irmão se dirigir nervosamente ao microfone.
Ele estava claramente desconfortável com toda aquela pompa, mas fez um discurso sincero sobre o amor, falando de como Ricardo havia trazido alegria para a vida de Bianca e de como esperava que fossem felizes juntos. Quando Daniel terminou e começou a se dirigir de volta à mesa, Bianca se levantou subitamente, interceptando-o com um sorriso radiante. "Espera, amor", ela disse, pegando o microfone das mãos dele. "Eu também gostaria de dizer algumas palavras." Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Afinal, era incomum, mas encantador que a própria noiva quisesse falar. Bianca posicionou-se no centro do palco improvisado, seu vestido de noiva capturando perfeitamente a luz dos refletores, criando uma imagem que parecia saída de um conto de fadas. "Queridos amigos e familiares", começou ela, sua voz ecoando cristalina pelo sistema de som. "Que noite mágica estamos vivendo!" Aplausos calorosos encheram o salão. Bianca sorriu, claramente se alimentando da atenção. "Hoje não é apenas o dia do meu casamento com Ricardo, o homem dos meus sonhos. É também o dia em que duas famílias se unem. E quando falo em famílias, falo de histórias diferentes, trajetórias únicas, pessoas que trilharam caminhos distintos na vida." Luna sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo no tom de Bianca que não auguravam nada de bom. A família Castro sempre foi abençoada com o sucesso nos negócios, cultura refinada, oportunidades de viajar pelo mundo e conhecer o que há de melhor na vida. Continuou Bianca, gesticulando graciosamente. "Meus pais me proporcionaram educação nas melhores escolas, contato com arte, literatura, música clássica." Helena apertou discretamente a mão de Luna por baixo da mesa, ambas sentindo para onde aquele discurso estava se direcionando. "Mas hoje aprendo que o verdadeiro valor está na simplicidade. Por exemplo," Bianca fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo o salão até encontrarem a mesa de Luna. "Luna nos ensina isso todos os dias." O foco de todos os olhares se voltou instantaneamente para Luna, que sentiu o rosto queimar sob a atenção repentina. Cerca de 200 pessoas a observavam agora, esperando ouvir o que Bianca tinha a dizer. "Luna é professora de literatura em uma escola pública", continuou Bianca, sua voz carregada de uma falsa admiração. "Aos 28 anos, ela escolheu uma vida de dedicação ao ensino, morando ainda com a querida Helena, sua mãe, em um bairro simples, mas acolhedor." Os murmúrios começaram baixinho, mas Luna conseguia ouvir fragmentos. 28 anos e ainda mora com a mãe? Professora de escola pública? Que situação constrangedora! Bianca ergueu a mão pedindo silêncio, como se estivesse prestes a revelar algo ainda mais tocante. E sabe o que mais me impressiona? Ela nunca se casou, nunca teve um namorado sério, pelo que sabemos, mas vejam como ela se mantém otimista, como ela não se deixa abater pelas circunstâncias. A voz de Bianca estava carregada de uma compaixão venenosa. É realmente inspirador ver alguém que aceita suas limitações com tanta resignação. O silêncio que se seguiu foi mortal. Luna sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Cada palavra de Bianca havia sido calculada para humilhá-la da forma mais pública e devastadora possível, tudo disfarçado de elogio e admiração. Por isso, Bianca ergueu sua taça. "Eu quero fazer um brinde especial à família Menezes, que nos ensina que nem todos precisam ter sucesso para serem úteis à sociedade, que há espaço para todos neste mundo. Aqueles que conquistam, que realizam, que brilham", ela gesticulou para si mesma e para Ricardo, "e aqueles que simplesmente existem, como nossa querida Luna." A última frase caiu como uma bomba no silêncio do salão. 200 pessoas testemunharam aquela humilhação cruel, disfarçada de carinho familiar. Alguns convidados baixaram os olhos, constrangidos com a crueldade gratuita. Outros sussurravam entre si, claramente chocados com a audácia de Bianca. Luna permaneceu imóvel, seus olhos fixos no prato à sua frente, tentando controlar a respiração. Sentia-se nua, exposta,
como se cada insegurança que já havia sentido sobre si mesma tivesse sido gritada para o mundo inteiro. Daniel estava vermelho de raiva e vergonha, os punhos cerrados sobre a mesa, mas paralisado pela situação. Confrontar Bianca naquele momento, na frente de todos aqueles convidados, no dia do próprio casamento, seria um escândalo que ele não tinha coragem de causar. Helena tremia de indignação silenciosa, lágrimas de raiva brilhando nos olhos enquanto observava sua filha sendo destroçada publicamente sem poder fazer nada para protegê-la. Eu vou falar com ela, Helena sussurrou, fazendo menção de se levantar. Não, mãe. Luna segurou seu braço com firmeza, sua voz baixa, mas determinada. Não vamos dar a ela o prazer de nos ver perder a compostura. Daniel, que assistira a toda a cena paralisado pela situação, finalmente encontrou sua voz. Luna, eu sinto muito. Eu deveria ter... Você deveria ter o quê, Daniel? Luna o interrompeu, seus olhos ainda úmidos, mas com uma força surpreendente. Deveria ter previsto que sua esposa seria capaz de tanta crueldade? Ou deveria ter me defendido na frente de 200 pessoas no dia do casamento dela? A dor na voz de Luna era palpável, mas havia também uma clareza nova ali, como se a humilhação tivesse queimado alguma ilusão que ela ainda mantinha sobre aquela situação. Daniel baixou a cabeça, a culpa pesando sobre ele como uma pedra. Ele sabia que Luna tinha razão. Sabia que havia escolhido o silêncio cômodo em vez de proteger a irmã, e essa percepção o corroía. Na mesa principal, Ricardo observava sua recém-esposa cumprimentar outros convidados como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse acabado de destruir publicamente uma pessoa inocente. A desenvoltura com que Bianca voltara ao seu papel de noiva encantadora o deixava nauseado. Foi um discurso interessante, comentou o pai de Ricardo, claramente desconfortável com o que havia presenciado. Interessante é uma forma delicada de colocar, respondeu Ricardo, sua voz carregada de uma frieza que surpreendeu a si mesmo. Bianca, percebendo a tensão à mesa, se aproximou do marido com um sorriso radiante. Amor, você não achou tocante meu tributo à família? Acho importante reconhecer a simplicidade das pessoas, não acha? Ricardo a encarou por um longo momento, vendo pela primeira vez a mulher com quem havia se casado algumas horas antes. Tocante, repetiu lentamente, é uma palavra interessante para descrever o que acabou de acontecer. Havia algo no tom dele que fez Bianca hesitar por um momento, mas ela rapidamente recuperou sua confiança. Você conhece a Luna, Ricardo? Ela é... Bem, ela é exatamente como eu disse, não estou inventando nada. O problema, Bianca, não é se o que você disse é verdade ou não, respondeu Ricardo, sua voz baixa, mas firme. É que não havia necessidade alguma de dizer isso, muito menos da forma como você disse. Enquanto isso, na mesa dos Menezes, Luna finalmente se levantou. Eu preciso de um momento, disse simplesmente, dirigindo-se ao banheiro com passos firmes, mas que exigiam um esforço tremendo para não tremer. Helena fez menção de acompanhá-la, mas Luna balançou a cabeça discretamente. Ela precisava daqueles minutos sozinha para se recompor, para decidir como enfrentaria o resto daquela noite. O banheiro feminino do hotel era tão luxuoso quanto o resto do estabelecimento, com espelhos ornamentados e iluminação suave. Luna se apoiou na pia de mármore e observou seu reflexo. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia traje de lágrimas escorrendo. Havia algo mais forte do que a tristeza tomando conta dela, uma indignação profunda, uma recusa em ser quebrada por aquela situação. Simplesmente existem, ela repetiu as palavras de Bianca para o seu reflexo. É isso que ela pensa de mim? Mas enquanto olhava para si mesma no espelho, Luna começou a ver não a mulher humilhada que Bianca havia pintado, mas a pessoa que ela realmente era, professora dedicada, filha amorosa, mulher de princípios que havia escolhido uma profissão por vocação, não por dinheiro. Alguém que havia tocado a vida de dezenas de adolescentes, que havia feito diferença no mundo de maneiras que Bianca nunca entenderia.
Por alguns minutos, ela permitiu que a dor a invadisse completamente. Chorou silenciosamente, deixando que toda a frustração, humilhação e tristeza saíssem do seu sistema. Mas quando as lágrimas pararam, havia uma determinação nova nos seus olhos. Luna ajeitou o cabelo, retocou discretamente a maquiagem e respirou profundo. Ela voltaria para aquele salão, não como a vítima que Bianca queria que ela fosse, mas como Luna Menezes, uma mulher íntegra que não se deixaria quebrar pela crueldade alheia. Quando Luna abriu a porta do banheiro e começou a caminhar de volta ao salão, algo havia mudado nela. Não era apenas a postura mais ereca ou o queixo erguido com mais determinação. Era uma qualidade quase indefinível que irradiava de dentro para fora. Era como se a humilhação tivesse queimado tudo que havia de inseguro nela, deixando apenas a essência pura da sua dignidade. Seus passos pelo corredor até o salão principal eram medidos e firmes. Cada movimento transmitia uma serenidade que contrastava dramaticamente com o estado em que havia saído minutos antes. Alguns convidados que estavam no corredor a notaram passando e, inexplicavelmente, se viraram para observá-la melhor. Quando Luna entrou novamente no salão, uma onda sutil de consciência percorreu o ambiente. Não era algo barulhento ou dramático. Era quase como se a própria atmosfera tivesse se alterado. Os convidados que haviam testemunhado sua humilhação agora a observavam com uma curiosidade diferente. "Minha filha", murmurou Helena quando Luna se aproximou da mesa. "Você está bem?" Estou, mãe, Luna respondeu, e sua voz carregava uma convicção que surpreendeu até ela mesma. Estou muito bem. Daniel ergueu os olhos para observar a irmã e o que viu o deixou sem palavras. Havia uma força tranquila irradiando de Luna que ele nunca havia notado antes, como se ela tivesse encontrado algo dentro de si mesma naqueles minutos no banheiro. Luna se sentou em sua cadeira com uma graça natural, ajeitou discretamente o vestido azul marinho, o mesmo vestido que minutos antes parecia inadequado demais para aquele ambiente, e dirigiu sua atenção para a festa ao redor. Mas agora, em vez de parecer deslocada, ela parecia simplesmente presente, autenticamente presente. Os murmúrios continuavam, mas tinham mudado de tom. Olha como ela voltou! Que postura! Não parece nem um pouco abalada. Que dignidade! Da mesa principal, Ricardo havia observado todo o retorno de Luna com uma atenção que não conseguia disfarçar. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, na serenidade que emanava dela. Era o completo oposto da teatralidade exagerada de Bianca, uma autenticidade que ele estava percebendo ser rara naquele ambiente de aparências. Bianca também havia notado a volta de Luna, e pela primeira vez na noite, um desconforto genuíno a invadiu. Ela esperava que sua cunhada voltasse derrotada, talvez em lágrimas, possivelmente até mesmo desistisse de ficar na festa. Em vez disso, Luna parecia mais forte, mais ela mesma. Ela voltou, comentou uma das amigas de Bianca, observando Luna. Achei que fosse embora depois daquilo. Por que ela iria embora? Bianca respondeu, tentando soar casual. Ela está na festa do casamento do próprio irmão. Obviamente ficaria. Mas havia uma nota de irritação na voz de Bianca que não passou despercebida por Ricardo. Ele começou a perceber que a esposa estava incomodada com a reação ou falta de reação de Luna à humilhação. Nesse momento, a orquestra retomou a música e alguns convidados começaram a se dirigir à pista de dança. Luna observava tudo com uma tranquilidade nova, como se estivesse vendo a festa através de uma lente diferente. As luzes brilhantes, os vestidos caros, toda a ostentação que antes a intimidava, agora pareciam apenas decoração. Cenário bonito, mas sem substância real. Um garçom se aproximou para recolher os pratos da sobremesa, e Luna o agradeceu com um sorriso genuíno. Obrigada, está tudo delicioso, disse simplesmente. O garçom, um jovem que provavelmente não estava muito distante em idade dos alunos de Luna, sorriu de volta, claramente tocado pela gentileza natural dela em meio a todos aqueles convidados que o tratavam como um móvel.
Esse pequeno intercâmbio não passou despercebido pelos ocupantes das mesas próximas. Num ambiente onde a maioria das pessoas tratava o staff do hotel como invisível, a humanidade básica de Luna se destacava como um farol. Ricardo continuava observando. Ele havia notado não só a gentileza de Luna com o garçom, mas também a forma como ela consolava discretamente a mãe, como segurava a mão de Helena com ternura quando pensava que ninguém estava olhando. Havia uma bondade natural nela que contrastava brutalmente com a crueldade calculada que Bianca havia demonstrado. Ricardo, Bianca chamou sua atenção seguindo seu olhar. Você está bem? Parece distraído. Estou observando, respondeu honestamente, tentando entender algumas coisas. Entender o quê? Ricardo a encarou por um momento. Como alguém pode ser tão cruel com alguém que claramente não fez nada para merecê-lo? Cruel? Eu fiz um brinde carinhoso para a família. Reconheci as qualidades da Luna. Você sabe perfeitamente que aquilo não foi carinhoso, Bianca. Foi calculado para humilhá-la da forma mais pública possível. Não seja dramático. Bianca desviou o olhar. Eu apenas disse a verdade sobre ela. A verdade? Ricardo se inclinou ligeiramente. A verdade é que Luna é uma professora dedicada que escolheu uma profissão por vocação. A verdade é que ela cuida da mãe com amor. A verdade é que ela tem princípios que não comprometeria por dinheiro ou status. Essas são verdades sobre ela. Bianca o encarou com surpresa crescente. Você está defendendo ela? Estou questionando por que você precisou atacá-la. O desconforto de Bianca era evidente agora. Ela não esperava ser confrontada pelo próprio marido sobre suas ações, especialmente não no dia do casamento. Enquanto isso, Luna continuava sentada à sua mesa, participando silenciosamente da festa, mas com uma presença que parecia preencher mais espaço do que antes. Convidados que passavam por perto a cumprimentavam com um respeito genuíno, alguns até parando para conversar brevemente. Uma senhora idosa, claramente da alta sociedade, parou na mesa dos Menezes. Querida, disse para Luna, eu sou Dona Carmen, amiga da família Castro há décadas. Quero que saiba que sua postura hoje foi exemplar. Há uma elegância na simplicidade e na dignidade que nenhum dinheiro pode comprar. Luna agradeceu com sinceridade, mas sem efusividade. Havia uma naturalidade em sua resposta que impressionou ainda mais a senhora. Bianca, observando a cena da mesa principal, sentia uma irritação crescente. Sua tentativa de humilhar Luna havia, de alguma forma, resultado no oposto do que pretendia. Em vez de diminuir Luna aos olhos dos outros, havia revelado sua própria crueldade e, por contraste, destacado a graça natural de sua cunhada. A noite estava longe de terminar, mas já estava claro que algo fundamental havia mudado no equilíbrio daquela celebração. Luna Menezes havia encontrado sua força, e isso estava transformando tudo ao seu redor. Ricardo Almeida havia construído sua fortuna sendo um homem calculista, alguém que pesava cada decisão, analisava riscos e benefícios antes de agir. Aos 35 anos, essa estratégia meticulosa o havia levado do posto de corretor iniciante ao topo do mercado imobiliário paulistano. Mas enquanto observava a Luna Menezes, sua nova cunhada, manter sua dignidade inabalável depois de tudo o que havia presenciado, algo dentro dele estava se rompendo. Não era apenas indignação pelo que Bianca havia feito, era uma revelação profunda sobre a mulher com quem havia se casado há poucas horas. Por meses, ele havia admirado a sofisticação de Bianca, sua confiança social, sua capacidade de navegar pelos círculos da elite paulistana com naturalidade. Mas agora, vendo-a rir despreocupadamente com suas amigas, enquanto Luna permanecia serena apesar da humilhação pública, Ricardo compreendia que havia confundido arrogância com elegância, crueldade com sofisticação. A música continuava, os convidados dançavam, champanhe era servido incessantemente.
A festa seguia seu curso como se nada tivesse acontecido, como se a destruição de uma pessoa inocente fosse apenas mais um entretenimento da noite. E isso estava deixando Ricardo fisicamente enjoado. Ricardo, amor! Bianca se aproximou dele, radiante em seu vestido de noiva. Vem dançar comigo, é nossa primeira dança como marido e mulher. Ele a olhou, tentando encontrar ali a mulher por quem havia se apaixonado. Mas tudo o que via agora era uma estranha que havia revelado uma faceta de crueldade que ele nunca imaginara existir. Em um momento, respondeu ele, sua voz distante. Que foi? Bianca franziu o senho. Você tá estranho desde... Ela seguiu o olhar dele até a mesa de Luna. Ainda tá pensando naquilo? Ricardo, querido, eu apenas estava sendo honesta sobre a situação da sua cunhada. Alguém precisava falar a verdade. A verdade? Você chama aquilo de verdade? Bem, não é verdade que ela tem 28 anos e nunca se casou? Que mora com a mãe? Que é apenas uma professora de escola pública? Bianca riu, mas havia uma irritação crescente na voz dela. Eu não inventei nada, Ricardo. Você não inventou os fatos, Bianca, mas você os usou como armas. Transformou a vida de uma pessoa decente em motivo de chacota pública. E por quê? Que mal ela te fez para merecer isso? Bianca piscou, claramente surpresa com a intensidade na voz do marido. Mal? Ela não me fez mal nenhum. Eu apenas achei que seria divertido. A palavra divertido ecoou entre eles como uma confissão. Ricardo sentiu algo se rompendo definitivamente dentro do peito. Divertido, repetiu lentamente. Você achou divertido humilhar publicamente uma mulher inocente no dia do seu casamento? Não seja dramático. Bianca tentou rir, mas o som saiu forçado. Foi apenas uma brincadeirinha. Ela tá bem, olha lá, conversando normalmente. Ricardo olhou na direção que Bianca indicava e viu Luna cumprimentando educadamente alguns convidados que se aproximaram de sua mesa. Havia uma graça serena nela, uma dignidade que permanecia intacta apesar de tudo. E foi nesse momento que ele soube que não podia continuar fingindo que nada havia acontecido. Sem uma palavra, Ricardo se levantou e começou a caminhar em direção ao pequeno palco onde ficava o sistema de som. Seus passos eram firmes, determinados, mas cada movimento parecia ecoar em sua mente como uma decisão que mudaria tudo. Ricardo, onde você vai? Bianca o chamou, mas ele não se virou. O mestre de cerimônias estava ajustando alguns equipamentos quando Ricardo se aproximou. Com licença, disse Ricardo, eu preciso usar o microfone. Claro, senhor Almeida. Vai fazer outro discurso? Algo assim. Ricardo pegou o microfone e se posicionou no centro do pequeno palco. O sistema de som emitiu um leve feedback que chamou a atenção de todos no salão. Gradualmente, as conversas cessaram, a música parou e todas as cabeças se viraram em sua direção. Luna, da sua mesa no fundo do salão, ergueu os olhos e encontrou o olhar de Ricardo. Havia algo diferente ali, uma determinação que ela não havia visto antes. Sem saber por quê, seu coração começou a acelerar. Boa noite novamente, Ricardo começou, sua voz ecoando claramente pelo salão. Peço desculpas por interromper a festa, mas há algo que preciso dizer. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Bianca, ainda de pé, próxima à mesa principal, o observava com uma expressão crescente de apreensão. Há poucos minutos, vocês testemunharam um discurso sobre família, sobre diferentes trajetórias de vida, sobre aceitar limitações. Ricardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas eu preciso fazer uma correção importante. Luna sentiu Helena apertar sua mão por debaixo da mesa. Daniel se endireitou na cadeira, tenso com o rumo inesperado que a situação estava tomando. Luna Menezes, Ricardo disse, seu olhar encontrando diretamente o dela através do salão. Não é uma pessoa com limitações. Ela é uma mulher que fez escolhas.
Escolhas baseadas em valores, em princípios, em amor à família e dedicação à educação. Ela poderia ter escolhido um caminho diferente, mais lucrativo talvez, mas ela escolheu fazer diferença na vida de jovens estudantes. Isso não é limitação, isso é propósito. Um murmúrio percorreu o salão. Os convidados se entreolhavam, claramente surpresos com a direção que o discurso estava tomando. Eu construí minha carreira no setor imobiliário, conheço o valor das coisas materiais, sei o que significa sucesso financeiro, mas nos últimos minutos aprendi algo sobre um tipo diferente de riqueza. A riqueza da dignidade, a riqueza da integridade, a riqueza de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando outros tentam nos diminuir. Bianca havia empalidecido visivelmente. Ela começou a se mover em direção ao palco, mas Ricardo ergueu a mão, pedindo que não se aproximasse. Luna, ele disse diretamente para ela, eu gostaria de pedir desculpas, não por você, mas por nós. Por esta família que você está se juntando hoje, por permitirmos que você fosse tratada com desrespeito, por não termos defendido você quando devíamos, e especialmente por termos confundido crueldade com sofisticação, arrogância com classe. O salão estava em silêncio absoluto agora. Luna sentia lágrimas queimando em seus olhos, mas não de humilhação desta vez, de algo muito mais complexo e poderoso. O que testemunhamos hoje não foi um tributo à simplicidade, foi um ataque gratuito a uma pessoa que não fez nada além de existir com graça e dignidade. E isso é inaceitável, em qualquer família, em qualquer sociedade, em qualquer momento. Ricardo fez uma última pausa, seu olhar percorrendo todo o salão antes de voltar para Luna. Luna Menezes, você é uma professora, uma filha dedicada, uma mulher de valores sólidos. Você não é alguém que simplesmente existe. Você é alguém que faz diferença. E qualquer família deveria se sentir honrada em tê-la como parte de si. Ele colocou o microfone de volta no suporte e desceu do palco sob um silêncio ensurdecedor. Bianca o interceptou antes que chegasse à mesa principal. Você enlouqueceu? Ela sussurrou furiosamente. Como você ousa me constranger assim na minha própria festa? Ricardo a encarou com uma calma que ela nunca havia visto antes. Bianca, você se constrangeu sozinha quando decidiu humilhar uma pessoa inocente para se divertir. Eu apenas corrigi o registro. O que se seguiu ao discurso de Ricardo foi como assistir a uma implosão em câmera lenta. O silêncio inicial deu lugar a um burburinho crescente de vozes sussurradas, depois a conversas mais altas, até que finalmente explodiu em um caos controlado de indignação, choque e especulação desenfreada. Você me humilhou! Ricardo gritou para ela, sua voz ecoando pelo salão, toda a compostura de noiva perfeita se desintegrando diante dos olhos de 200 convidados. Seu marcamento? Ricardo respondeu, sua voz ainda calma, mas carregada de uma frieza que cortava mais que qualquer grito. Este é o nosso casamento, Bianca, e eu não conseguia mais ficar calado vendo você destroçar uma pessoa inocente para se divertir. Os convidados se dividiram instantaneamente em grupos, alguns se aproximando para ouvir melhor a discussão, outros se afastando constrangidos. As conversas pipocavam por todo o salão. Nunca vi nada parecido. O noivo defendendo a cunhada contra a própria esposa. Que escândalo! Mas ele tem razão, o que ela fez foi cruel. Na mesa principal, os pais de Bianca observavam a cena com horror crescente. Seu pai, o empresário acostumado a controlar situações, se levantou tentando intervir. Ricardo, talvez devêssemos conversar em particular. Não, Sr. Castro. Ricardo o interrompeu. Já conversamos em particular por tempo demais. Já fingimos que comportamentos cruéis são aceitáveis por tempo demais. Algumas coisas precisam ser ditas publicamente, especialmente quando a humilhação também foi pública. Bianca estava visivelmente perdendo o controle, seu rosto vermelho de raiva e constrangimento.
Você está destruindo nosso casamento. Eu não estou destruindo nada, Bianca. Estou apenas me recusando a ser cúmplice de crueldade. Enquanto isso, na mesa dos Menezes, a reação era completamente diferente. Luna permanecia sentada, ainda processando o que havia acontecido. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, mas eram lágrimas de alívio, de validação, de uma gratidão profunda por finalmente ter sido vista e defendida. Helena chorava abertamente agora, não mais de raiva, mas de orgulho por sua filha e de gratidão por Ricardo. Que homem corajoso! Que homem de caráter! Murmurou. Daniel estava em pé, claramente agitado, dividido entre a alegria de ver a irmã defendida e o choque de presenciar seu próprio casamento se desintegrando. Eu deveria ter feito isso, disse mais para si mesmo. Eu deveria ter defendido você, Luna. Luna finalmente encontrou sua voz. Daniel, não se culpe. Isso não era sua responsabilidade. Era sim, respondeu com veemência. Sou seu irmão mais velho. Era minha obrigação protegê-la. A festa estava claramente terminando prematuramente. Convidados começavam a sussurrar sobre irem embora, alguns já pedindo seus carros aos manobristas. A música havia parado completamente, e os garçons ficavam de pé sem saber se deviam continuar servindo. Bianca, percebendo que estava perdendo sua festa perfeita, tentou uma última cartada. Vocês todos estão sendo dramáticos, gritou para o salão. Foi apenas uma brincadeira. A Luna sabe que foi uma brincadeira, não é mesmo, Luna? Todos os olhos se voltaram para Luna, que lentamente se levantou de sua cadeira. Pela primeira vez na noite, ela estava sendo convidada a falar, a se posicionar publicamente. Luna caminhou alguns passos para ficar mais próxima do centro do salão, onde todos pudessem vê-la e ouvi-la claramente. Sua voz, quando finalmente saiu, era firme e clara. Não, Bianca, não foi uma brincadeira. Brincadeiras são feitas entre amigos, com carinho, sem intenção de machucar. O que você fez foi usar informações sobre a minha vida como armas para me diminuir publicamente. Você tentou me transformar em objeto de pena e chacota no dia do casamento do meu próprio irmão. Um silêncio respeitoso tomou conta do salão. Luna continuou. Mas o que você não entendeu é que não há nada de errado com a minha vida. Sou professora por escolha, porque acredito na educação. Moro com minha mãe porque a amo e ela precisa de mim. Não me casei ainda porque prefiro esperar por amor verdadeiro do que me contentar com aparências. E sabe de uma coisa? Depois de hoje, tenho certeza de que fiz as escolhas certas. Aplausos espontâneos começaram a brotar pelo salão, primeiro de algumas pessoas, depois se espalhando. Luna havia se defendido com uma dignidade que deixou muitos convidados visivelmente emocionados. Bianca, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação e da opinião dos convidados, fez a única coisa que lhe restava, uma saída dramática. Esta festa acabou, gritou, levantando as saias do vestido de noiva. Quem não gostou do meu casamento pode ir embora. E com isso, ela saiu do salão em passos furiosos, deixando para trás um Ricardo imóvel e 200 convidados em estado de choque. O salão do Hotel Copacabana Palace, que havia sido cenário de uma celebração luxuosa, agora parecia um campo de batalha após a guerra. Mesas meio vazias, convidados em pequenos grupos sussurrando intensamente, garçons recolhendo discretamente pratos abandonados, tudo contribuía para uma atmosfera de desconforto palpável. Ricardo permanecia no centro do salão, ainda vestido em seu smoking impecável, mas com uma expressão que misturava determinação e exaustão. Ao seu redor, amigos e familiares se aproximavam cautelosamente, sem saber bem como reagir à situação sem precedentes. Filho, o pai de Ricardo se aproximou, a preocupação estampada no rosto. Talvez você devesse ir atrás da Bianca, conversar com ela. Ricardo o encarou com uma tristeza profunda nos olhos. Pai, pela primeira vez em meses eu me sinto em paz com uma decisão que tomei. Não vou me desculpar por defender uma pessoa inocente da crueldade gratuita. Mas é sua esposa, Ricardo. Vocês se casaram há algumas horas. E é por isso mesmo que eu precisava agir, Ricardo respondeu. Se eu não conseguisse defendê-la de Bianca hoje,
Como poderia conviver comigo mesmo daqui para frente? Como poderia construir uma família baseada na omissão diante da crueldade? Enquanto isso, os pais de Bianca se aproximaram, visivelmente constrangidos e furiosos. Ricardo, disse o Sr. Castro, tentando manter um tom controlado, você transformou o casamento da nossa filha em um espetáculo. Isso é inaceitável. O que é inaceitável, Sr. Castro, é permitir que uma pessoa seja humilhada publicamente sem consequências, Ricardo respondeu. Sua filha escolheu usar o microfone para atacar Luna. Eu apenas usei o mesmo microfone para defendê-la. Bianca estava apenas sendo cruel. Ricardo a interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Não há outra palavra para isso, e todos nós sabemos disso no fundo do coração. Na mesa dos Menezes, a atmosfera era completamente diferente. Luna ainda estava de pé, recebendo cumprimentos de vários convidados que se aproximavam para expressar admiração pela forma como havia lidado com a situação. Minha querida, disse Dona Carmen, a senhora idosa que havia falado com Luna anteriormente. Você foi uma dama em todos os momentos desta noite. Sua resposta foi perfeita, digna, firme e verdadeira. Luna agradeceu com sinceridade, mas seus olhos continuavam voltando para Ricardo, que permanecia isolado no centro do salão, claramente processando a magnitude do que havia acontecido. Daniel se aproximou da irmã, os olhos vermelhos de emoção contida. Luna, eu preciso pedir desculpas, não apenas por hoje, mas por todos os momentos em que deixei Bianca te tratar mal, por todas as vezes que escolhi o silêncio em vez de te defender. Luna segurou as mãos do irmão. Daniel, você não precisa se desculpar. Sei que você estava em uma situação difícil. Não, eu preciso sim, ele insistiu. Você é minha irmã. Minha responsabilidade era te proteger e eu falhei, várias vezes. Helena se juntou aos dois filhos, envolvendo-os num abraço silencioso. Por alguns momentos, eles ficaram assim, uma família se reconectando depois de meses de tensão não dita. Mãe, Luna murmurou, obrigada por me ensinar a nunca abaixar a cabeça diante da crueldade. Você não precisou aprender isso, minha filha. Isso sempre esteve dentro de você. Hoje, você apenas permitiu que o mundo visse. Nesse momento, Ricardo se aproximou discretamente da mesa dos Menezes. Ele parecia hesitante, claramente não sabendo bem como abordar a família após os eventos da noite. Com licença, disse educadamente. Eu gostaria de falar com vocês, se possível. Luna ergueu os olhos para encontrar os dele e, por um momento, foi como se apenas os dois existissem naquele salão cheio de gente. Ricardo, ela disse simplesmente. Obrigada. Não me agradeça, ele respondeu. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, deveria ter percebido, deveria ter agido antes. Daniel se levantou, estendendo a mão para Ricardo. Obrigado por defender minha irmã quando eu falhei em fazê-lo. Ricardo apertou a mão dele, mas balançou a cabeça. Daniel, não se culpe. Eu entendo a posição difícil em que você estava, mas eu não conseguia mais ficar calado. E a Bianca? Helena perguntou delicadamente. O que vai acontecer agora? Ricardo suspirou profundamente. Honestamente, eu não sei. Talvez tenhamos nos casado por razões erradas. Talvez eu tenha me apaixonado por uma imagem em vez de conhecer realmente a pessoa. Hoje, eu vi um lado dela que... Ele fez uma pausa, que me fez questionar tudo. Luna observou a dor genuína nos olhos de Ricardo. Sinto muito que seu dia especial tenha terminado assim. Não sinta, Ricardo respondeu imediatamente. Este foi o dia mais honesto da minha vida. Prefiro um casamento que termine em verdade do que uma vida inteira construída sobre omissões e crueldade tolerada. Ao redor deles, o salão continuava se esvaziando. Convidados se despediam em pequenos grupos, muitos parando para cumprimentar Luna e expressar admiração pela forma como havia lidado com a situação. O peso da verdade, como Ricardo havia chamado, pairava sobre todos eles. Não era um peso esmagador, mas sim libertador. A sensação de que finalmente as máscaras haviam caído e as pessoas reais, com suas virtudes e falhas, estavam sendo vistas claramente. Luna olhou ao redor do salão luxuoso, agora quase vazio, e percebeu que não se sentia mais intimidada por aquele ambiente.
Ela havia descoberto algo fundamental sobre si mesma naquela noite. Sua dignidade não dependia da aprovação dos outros, mas sim de sua própria integridade. E essa descoberta, dolorosa como havia sido o caminho para chegar até ela, era um presente que ninguém jamais poderia tirar dela. 3 dias haviam se passado desde o casamento que toda São Paulo comentava em sussurros nas rodas sociais, nos elevadores corporativos e nos salões de beleza da elite. Luna Menezes caminhava pelas ruas familiares do seu bairro na Zona Norte, observando a vida simples e autêntica ao seu redor. Crianças brincando na calçada, vizinhos conversando nas portas de casa, o padeiro acenando da sua loja enquanto organizava os pães frescos na vitrine. Havia algo diferente em sua caminhada naquela manhã de terça-feira. Não era apenas a postura mais ereta ou o sorriso mais confiante. Era uma qualidade indefinível que irradiava de dentro para fora, como se ela tivesse finalmente encontrado um lugar de paz dentro de si mesma que ninguém mais poderia tocar ou abalar. O telefone havia tocado incessantemente nos últimos dias. Jornalistas querendo sua versão dos fatos, curiosos disfarçados de amigos, tentando obter detalhes do escândalo do casamento Castro-Almeida, até mesmo produtores de programas de televisão oferecendo dinheiro para que ela contasse sua história publicamente. Luna havia recusado tudo educadamente, mas com firmeza. Sua dignidade não estava à venda, nem sua dor seria transformada em entretenimento para outros. Helena havia ficado orgulhosa da maturidade da filha ao lidar com a repentina e indesejada atenção midiática. Quando chegou à escola estadual professor Álvaro Rebelo, onde lecionava há 5 anos, Luna encontrou alguns colegas professores a esperando com expressões que misturavam curiosidade, admiração e apoio genuíno. Luna, disse Márcia, professora de matemática e sua amiga mais próxima na escola. Como você tá? Vimos algumas coisas nos jornais online. Estou bem, respondeu Luna com sinceridade. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade. E era verdade. Apesar da dor inicial e do constrangimento público, Luna sentia como se um peso imenso tivesse sido retirado dos seus ombros. Por anos, havia carregado uma sensação de inadequação, de não ser boa o suficiente diante dos padrões de Bianca e seu círculo social. Agora, finalmente compreendia que o problema nunca havia sido dela. A primeira aula do dia era com o 2º ano do ensino médio, sua turma mais desafiadora, mas também a que mais amava. Quando entrou na sala, encontrou algo inesperado. Os alunos, normalmente dispersivos e barulhentos, estavam sentados em suas carteiras, silenciosos, a observando com uma atenção respeitosa que ela nunca havia visto antes. Professora Luna, disse Amanda, uma aluna de 16 anos que costumava ser uma das mais tímidas da turma. A senhora está bem? Minha mãe viu algo na internet sobre um casamento. Estou ótima. Amanda, e vocês? Prontos para continuarmos nossa discussão sobre Dom Casmurro? Mas Carlos, um jovem que geralmente demonstrava pouco interesse por literatura, ergueu a mão. Professora, é verdade que a senhora foi desrespeitada num casamento e não revidou? A pergunta surpreendeu Luna pela direteza, mas também pela maturidade implícita. Por que pergunta isso, Carlos? Porque... Ele hesitou, depois continuou. Minha irmã mais velha disse que isso mostra que a senhora é uma pessoa de caráter, que qualquer um pode gritar e brigar, mas que só pessoas especiais conseguem manter a dignidade quando são atacadas. Um silêncio respeitoso se instalou na sala. Luna percebeu que ali estava uma oportunidade de ensino muito mais valiosa do que qualquer obra literária que pudessem discutir. Carlos, Amanda, todos vocês. Ela começou, caminhando lentamente pela sala. O que aconteceu comigo no fim de semana me ensinou algo importante. Às vezes as pessoas tentam nos diminuir porque isso as faz sentir maiores, mas nossa dignidade não depende da aprovação dos outros. Ela vem de sabermos quem somos e do que acreditamos. Mariana, uma aluna geralmente falante, ergueu a mão timidamente. Professora, mas não dá vontade de revidar, de ser cruel também? Ela parou diante da carteira dela. Dá, Mariana. Claro que dá. Sou humana, não santa, mas revidar com crueldade nos transforma no que estamos combatendo.
e eu prefiro permanecer sendo quem eu sou do que me tornar o que odeio. Durante os 50 minutos seguintes, Luna teve uma das aulas mais profundas de sua carreira. Não falaram sobre Machado de Assis, mas sobre valores, dignidade, resiliência e a coragem de permanecer autêntico em um mundo que muitas vezes premia a crueldade e a falsidade. Quando o sinal tocou, os alunos saíram da sala em silêncio, respeitoso, alguns se aproximando para agradecer pela aula de vida que haviam recebido. No horário de intervalo, Luna encontrou sua diretora, Dona Conceição, uma mulher de 60 anos que havia dedicado a vida toda à educação pública. Luna, minha filha, disse a diretora com os olhos brilhantes, não sei os detalhes do que aconteceu, mas posso ver em você uma força nova. E os alunos perceberam também. Você sempre foi uma professora admirável, mas hoje você foi uma educadora no sentido mais profundo da palavra. Quando chegou em casa no final da tarde, Luna encontrou Helena na cozinha, preparando o jantar simples de sempre: arroz, feijão, uma carne refogada e salada. Era uma refeição que não custaria nem 1/10 do que havia sido servido no casamento, mas que carregava um amor e um cuidado que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Como foi o dia, minha filha? Perguntou Helena, sem erguer os olhos dos legumes que cortava. Foi bom, mãe. Muito bom, na verdade. Luna se sentou à mesa pequena da cozinha, observando as mãos trabalhadoras da mãe. Os alunos me fizeram perceber algo hoje. O que foi? Que o que aconteceu sábado não foi apenas sobre mim, foi sobre todos nós que já nos sentimos pequenos diante da arrogância dos outros, e a forma como lidei com isso talvez tenha mostrado que é possível manter a dignidade mesmo nos piores momentos. Helena parou de cortar os legumes e se virou para olhar a filha. Seus olhos se encheram de lágrimas orgulhosas. Luna, você mostrou quem realmente é, e o mundo inteiro pôde ver. Não a versão distorcida que aquela mulher tentou pintar, mas a Luna verdadeira, forte, íntegra, corajosa. Foi nesse momento que o telefone tocou. Helena atendeu, conversou brevemente, depois estendeu o aparelho para Luna. É para você, um homem chamado Ricardo. Luna sentiu o coração acelerar. Nos últimos dias havia se perguntado como Ricardo estava lidando com as consequências de sua coragem no casamento. Pegou o telefone com mãos que tremiam imperceptivelmente. Alô? Oi, é o Ricardo. Espero que não se importe de eu ter ligado. Consegui seu número com o Daniel. Claro que não me importo, ela respondeu, surpresa pela genuína alegria que sentia ao ouvir sua voz. Como você está? Bem, uma pausa longa. Na verdade, não muito bem, mas ao mesmo tempo melhor do que estive em meses. É confuso. Luna entendeu perfeitamente. E a Bianca? Bianca? Outra pausa. Bianca está furiosa. Disse que não vai me perdoar pelo constrangimento público. Está cogitando anular o casamento. Sinto muito, Ricardo. Não sinta. Honestamente, Luna, acho que você me fez um favor. Me ajudou a enxergar com quem eu realmente havia me casado. E mais importante, me ajudou a descobrir que tipo de homem eu quero ser. Luna fechou os olhos, tocada pela vulnerabilidade na voz dele. Você foi corajoso. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas sabe o que foi mais difícil? Os meses anteriores, fingindo que não via a crueldade, dizendo a mim mesmo que era apenas personalidade forte ou honestidade direta. Você me mostrou a diferença entre honestidade e crueldade. Eles conversaram por mais 20 minutos, sobre valores, sobre escolhas difíceis, sobre a coragem necessária para viver de acordo com os próprios princípios. Quando desligaram, Luna se sentia como se tivesse feito não apenas um aliado, mas possivelmente um amigo verdadeiro. Na semana seguinte, Luna soube através de Daniel que Bianca havia de fato iniciado o processo de anulação do casamento. Segundo os rumores que circulavam pelos círculos sociais, ela alegava incompatibilidade de valores fundamentais, o que, ironicamente, era a primeira coisa honesta que havia dito em meses. Um mês depois do casamento, Luna caminhava pela mesma rua do seu bairro a caminho da escola, quando percebeu algo diferente na forma como as pessoas a cumprimentavam. Havia um respeito novo ali,
uma admiração silenciosa daqueles que haviam ouvido sua história e reconhecido nela algo que aspiravam ter, a coragem de permanecer autêntico mesmo sob pressão. Dona Maria, a vizinha que sempre fofocava sobre a vida dos outros, a parou na calçada. Luna, minha filha, você virou exemplo por aqui. Minha neta adolescente não para de falar da professora corajosa que não se deixou humilhar. Luna sorriu, agradeceu educadamente, mas continuou seu caminho. Não buscava ser exemplo para ninguém, apenas queria continuar sendo ela mesma, vivendo de acordo com os valores que Helena lhe ensinara desde criança. Naquele dia, ao entrar na escola, Luna Menezes não era mais a peça discreta da família, a cunhada que precisava se desculpar por existir. Ela era uma mulher que havia descoberto sua própria força, que havia aprendido que dignidade não se compra, não se herda, não se ganha, se constrói, dia após dia, escolha após escolha. E enquanto caminhava pelos corredores familiares da escola onde havia escolhido fazer diferença na vida de jovens mentes, Luna soube que havia encontrado algo muito mais valioso do que a aprovação da alta sociedade. Havia encontrado a si mesma. O sol da manhã entrava pelas janelas da sala de aula, iluminando o rosto sereno de uma mulher que havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que a verdadeira riqueza não estava em vestidos caros ou festas luxuosas, mas na capacidade de olhar para si mesma no espelho e se reconhecer, íntegra, autêntica e inquebrantável. Luna Menezes havia triunfado, não sobre outros, mas sobre as suas próprias inseguranças, e essa, descobriu ela, era a única vitória que realmente importava.